Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 24 de setembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje acolhemos com muito carinho o pastor Samuel Silva, que é pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém, também aqui cantor da nossa MK Music. A nossa menina da mesa, a doutora Marluce Neri, psicóloga e sexóloga, o pastor Marcos Ebenezer, da Assembleia de Deus, Congregação Viegas 712, também o pastor Luiz Suede, da Igreja Casa da Bênção, em Éden. Todo mundo já aqui, para que a gente faça juntos aqui o nosso Debate 93 de hoje, que fala sobre ansiedade. Vocês consideram uma pessoa ansiosa? A Bíblia alerta em Filipenses capítulo 4, versículo 6, tem outros textos também que trabalha e trata este assunto, mas especificamente nesse texto, Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Mas, aqui entre nós, conhece alguém ansioso aí? Conhece uma pessoa ansiosa, que é a pessoa que fica ansiosa? Pelo amor de Deus, como tem gente ansiosa neste país. Sei que preciso ser assim como o texto bíblico ensina, mas o nosso ouvinte confessa, eu não consigo. Ansiedade é um processo tão natural da minha vida que por mais que eu tente ter paz, eu não consigo. E aí surgem as perguntas: o que fazer quando a ansiedade rouba de nós a paz? Que tem uma coisa que a ansiedade faz muito bem. A dona ansiedade, ela tem uma capacidade extraordinária de arrancar a paz do coração de uma pessoa muito tranquila, uma pessoa joia. A pessoa sabe que é a pessoa boa, tranquila? A dona ansiedade chega lá, derruba a pessoa e arranca de dentro dela a paz. Como descobrir o que faz com que a minha ansiedade seja despertada? Dona ansiedade estava dormindo, tranquila. O que desperta a dona ansiedade, hein? O que faz com que a dona ansiedade acorde? É diferente? Para uma pessoa é uma coisa, para outra pessoa é outra coisa, funciona de maneira diversa, para todo mundo é igual, hein? Estaria me faltando contentamento? Pergunta aqui o nosso ouvinte, certamente com base na palavra, ainda aqui do texto, onde Paulo chega a afirmar que nós precisamos estar contentes em toda e qualquer situação, nos contentando. É isso ou não? Será que aqueles que vivem esse tal contentamento não se tornam pessoas passivas? Qual o ponto de equilíbrio entre o que eu devo fazer e o que eu devo esperar que Deus faça? O sentimento de insatisfação é errado para o cristão? Eu quero ouvir sua opinião, hein? Já, minha gente, no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Meus queridos companheiros debatedores de hoje, microfones abertos, os 4. Nós vamos ajustar os microfones então antes. Vamos lá, ajustem aí os microfones para que eles fiquem tranquilos e firmes. O texto de Filipenses 4, versículo 6, ele é absolutamente claro quando nos ensina que nós não devemos ficar ansiosos com absolutamente nada, nos dá o passo a passo deste processo, mas ainda assim, para nós é muito difícil. Pelo menos é o que diz o nosso ouvinte.
que pensam vocês sobre a questão do texto e a aplicação desse texto à nossa vida? Bem, bom dia aos debatedores. É uma alegria estar mais uma vez aqui no debate. Pra gente nos parece claro, né, e a escolha do capítulo 4 de Filipenses, né, a escolha do ouvinte em citar o verso 6, né, já mostra para nós que ele está no caminho certo, ele está buscando na Bíblia uma explicação. Realmente, a ansiedade, como você já disse, tem o poder de tirar a nossa paz, de nos fazer perder o sono. Mas o grande segredo é a gente estar perto de Deus, né? A partir do verso 4 do capítulo 4 de Filipenses, eu consigo detectar um passo a passo, né? Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Aí tem logo a primeira lição, que a gente precisa depositar nossa alegria naquilo que de fato é sólido, né? E a única coisa sólida é o Senhor, né? Aí depois, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. A certeza de que Deus está perto também traz a tranquilidade. E aí por último a gente chega, né? E não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresenteis as vossas orações, súplicas com ações de graças. E aí essa palavra ações de graças trabalha a ideia do exercício, porque se parasse ali, presente as vossas orações e súplicas, né, falaria só de fé, mas ações de graças trabalha a questão da lembrança do que Deus já fez. Será que Deus já não te livrou de uma situação? Será que Deus já não te respondeu? Será que num outro tempo também, na tua ótica, demorou, mas Deus mesmo assim foi fiel com você, né? Então esse exercício é fundamental. Acho que ao longo do debate, né, isso vai ficar cada vez mais claro, mas essa questão de exercitar, né, que Deus é poderoso, que Deus é presente, né, trabalha também paralelamente a questão da ansiedade no tratamento e na cura da ansiedade. Vocês concordam com o que acabou de afirmar o pastor Samuel Silva? Eu concordo. Bom dia a todos, bom dia JR. Bom dia, pastor. Essa é uma realidade, eu sempre digo lá na igreja que a palavra de Deus diz, no livro de Salmos, que este é o dia que fez o Senhor, regozijemos-nos e alegremos nele. É o dia que o Senhor fez, que não cai uma folha da árvore sem que o Senhor permita. E quando você começa, você deixa de celebrar o dia de hoje, você começa a ver uma ansiedade que ela vai te levar a pecar. A ansiedade não é pecado, mas ela pode te levar a pecar, porque a pessoa pode começar a entrar num caminho de murmuração, de inquietação, e perde a qualidade de vida. É você viver intensamente. A Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Em outras palavras, ensina-me a viver a vida da melhor maneira possível. Ansiedade, é bom a gente definir que acontece com todo mundo, né? A gente deixar bem claro aqui. Então, assim, é uma reação normal do ser humano diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou qualquer tipo de expectativa. A partir do momento que essa ansiedade ela é extrapolada, ou seja, ela começa a causar algum tipo de prejuízo dentro do seu relacionamento afetivo, dentro do seu trabalho, dentro do seu contexto, né, geral da sua vida, aí sim a ansiedade ela começa a gente a olhar essa ansiedade com outros olhos. Nós estamos aqui previamente ansiosos por participar, por exemplo, do debate. Qual é a nossa forma de contribuir com os ouvintes, não é? Então a gente entra numa ansiedade menor, uma ansiedade natural. Nós temos ansiedade por sobrevivência dentro de uma cidade tão violenta como está o Rio de Janeiro, por exemplo. Mas a partir do momento que essa ansiedade ela causa prejuízo, e quando eu digo prejuízo, é a pessoa deixar de trabalhar, a pessoa não vai mais à igreja porque ela está entrando em pânico, ela está evitando pessoas, aí a gente já parte de uma ansiedade patológica. Uhum. É interessante observar e que o ouvinte entenda que a ansiedade ela é um fato, ela faz parte da vida, né? Se alguém está esperando assim, poxa, eu vou ouvir o debate, vou descobrir a cura, eu nunca mais seria ansioso para absolutamente nada, né? É impossível uma pessoa que vai fazer uma viagem para Israel a primeira vez que ela não tenha ansiedade por chegar a essa data. Uma noiva que está por se casar e que sonhou e que planejou, né? É impossível que ela diga assim, não, eu tô... Agora a questão é o que fazemos ou como lidamos com essa ansiedade, né? Você permitir essa ansiedade te dominar, né? Mexer com teus nervos. Tem pessoas que ficam ansiosas, adeus unhas, né? Outros, queda de cabelo.
Outros, o seu humor, o seu temperamento, como que lida com as pessoas, fica totalmente descontrolado ou alterado. Então, o caminho para você saber lidar com essa ansiedade é que nós vamos, com certeza, usando a sabedoria que Deus tem nos dado, pontuar, que é o caminho de um relacionamento com Deus. Olha, pastor, eu estou ansioso para ouvir sobre esse assunto, entendeu? É o que os ouvintes estão dizendo agora. Os ouvintes estão dizendo, eu estou ansioso, vocês têm que dar a lição logo aí. Nós já vimos aqui os passos bíblicos aqui do texto, observamos uma chave nesse texto que é a ação de graças, porque a ação de graças mostra que Deus te trouxe até aqui. A pergunta é, se Deus te trouxe até aqui, Ele vai te devolver agora por que razão? Deus não rejeita, Deus quando nos traz, Ele continua a nos conduzir. E também é uma ação de graças pela fé, porque você tem certeza que Deus fará. Mas me parece que a sociedade, ela alimenta esse convívio com a ansiedade, né? E do ponto de vista espiritual, a gente tem as saídas que a Bíblia nos traz. Do ponto de vista natural, você tem um monte de remédio, vai pescar, vai nadar, vai fazer stand-up paddle, vai fazer não sei o que lá. As pessoas, né, acordam mais cedo, fazem mais coisas para que elas se tornem mais preenchidas no seu tempo, a fim de que elas sejam menos dominadas pela ansiedade. Fazer um monte de coisa ao mesmo tempo também é um reflexo dessa ansiedade. Esse tempo onde as pessoas exigem tanto, nós exigimos tanto uns dos outros. Profissionais são exigidos. No ministério, as pessoas são exigidas. Em todas as áreas, nós somos exigidos. Como não ficar ansioso ou ficar ansiosa é o que pergunta o nosso ouvinte e as nossas meninas também nos acompanhando agora. Daí o nosso ouvinte diz: a ansiedade é um processo tão natural na minha vida que por mais que eu tente ter paz, eu não consigo. Foi aí que eu disse que a dona ansiedade estava lá e a dona ansiedade é especialista em roubar a paz. Esta, ouvinte, é também a sua experiência? Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia aos nossos ouvintes, queridos debatedores. E a pesquisa é a seguinte: você que está aí ouvindo a gente, costuma viver em contentamento ou você é alguém que sempre está insatisfeito com as coisas? 75% dos nossos ouvintes por telefone dizem que vivem em contentamento, assim como 64% dos nossos ouvintes no nosso site também afirmam que vivem em contentamento. Aqui no nosso WhatsApp, telefone 968038319, muitos dos nossos ouvintes estão naquele ponto que a ansiedade está tirando o sono. Mas a maioria deles que estão escrevendo pra gente aqui, que está escrevendo pra gente, está dizendo: olha, a minha ansiedade está me tirando o sono. E uma ouvinte diz assim: eu sou tão ansiosa que eu já durmo pensando no que eu tenho pra fazer. Acordo nervosa. E acabo que no final a ansiedade tira minha paz e eu não consigo fazer nada. Olha aí, minha gente. E aí, gente, como é que faz, hein? Como é que lida essa ouvinte aí? Ela dorme pensando no que deve ser feito. Tem gente, ouvinte, que anota e transfere pro papel a ansiedade. Não sei se para todo mundo funciona. E aí? Olha, é interessante que se você perguntar assim, qual é a causa da ansiedade, né? Se existe algum diagnóstico precoce, não. Tá? Não se sabe ao certo da onde essa ansiedade ela surge. Como que ela nasce. Essa origem. Agora, a gente tem alguns fatores de risco que a gente pode estar esclarecendo, né? Então, assim, como a gente não sabe ao certo, então pode estar ligado à tua genética, não é? Aos teus neurotransmissores, né? Normalmente ligado à serotonina, dopamina, né? Do nosso cérebro. E também fatores externos de estresse e a qualidade de vida da pessoa. Então, quando esse prejuízo, por exemplo, ele desencadeia a ponto da pessoa de tirar a paz, a pessoa precisa buscar ajuda. Na verdade, às vezes ela não vai precisar nem do medicamento, mas ela precisa de ajuda para entender que ela é uma pessoa ansiosa e ela está doente. A ansiedade é uma doença. Pois é, mas você está colocando um ponto que parece que saiu do normal, né? Você citou anteriormente, estou ansiosa para entrar no ar, estou ansiosa para dar minha contribuição. Isso é uma ansiedade
a gente diria que é uma ansiedade positiva. Positiva, o sim, pastor natural. quando prega, o cantor quando Isso. canta, se ele não fica ansioso, no bom sentido aqui, com vontade de estar lá, com certos medos que são naturais. Mostra até dependência. Não é isso? Mas o JR, mas quando nesse caso aí é aquele extremo, mas né? quando esse sentimento ele persiste, Aham. como essa ouvinte aí colocou, a ansiedade está paralisando ela, está tirando a paz, né? A própria pessoa que escreveu o e-mail. Então, se esses sintomas eles estão persistindo e ela está paralisando, ela não consegue produzir. Ela não consegue, eu anotei, eu fiz, mas eu não consigo dormir. Porque, ó, o fato de você não conseguir dormir já é um sintoma, né? Você fica em fadiga, entra em fadiga, porque você não consegue trabalhar mais, então precisa buscar Mas ajuda. a ausência de sono tem outras causas, pode não ser exatamente ansiedade, pode ser também a ansiedade, né? Eu estou falando especificamente nesse caso. Porque a pessoa pode ter uma insônia lá, a pessoa tem dificuldade com isso, e aí, porque está acordada, a pessoa pensa. Aí, porque ela pensa, ela não dorme. E aí fica um ciclo. Quando a ansiedade, ela não tem um motivo real, aí é preocupante. Porque a pessoa está ansiosa por quê? É bem casada, ou é bem casado, né? Financeiramente está bem, que isso seria um fator externo. Ou está tão mal que não tem jeito. Entendeu? Aí a pessoa relaxa também. Relaxa também, não tem mais jeito, então, né? Então, o pastor Vicente, ele colocou uma coisa interessante. A maneira também da pessoa se ver e ver o problema, não é? A gente entra em ansiedade por sobrevivência, gente. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui. A gente não sabe esperar mais, né? A gente tem uma grande dificuldade em esperar. Né? As mulheres dão aulas sobre esse assunto quando ficam grávidas, né? Elas sabem esperar e também se tivessem outra alternativa, talvez optassem por outra alternativa, mas elas não sabem esperar, nós não sabemos esperar. Será que essa nossa incapacidade de esperar ou a nossa dificuldade de esperar, a gente quer tudo rápido, imediato, instantâneo, a gente não... Isso é resultado, a ansiedade é resultado dessa nossa incapacidade de saber esperar. A Bíblia fala tantas vezes sobre esperar. No mínimo, a gente vê uma contribuição. Por exemplo, internet, essa é a coisa da globalização, onde você tem acesso direto à informação, né? Isso vai gerando cada vez mais uma contribuição para você ser ansioso. Se você não alcança uma resposta imediata, você vai ficando desesperado. Os fast foods, né? Essa comida imediata, né? Ninguém quer mais aquela coisa fresquinha. Não, espera eu fazer. Não, quero pronto, que já está ali na estufa, ali me dá que eu já vou levar. Ou você compra um eletroeletrônico, eletrodoméstico, você já não pede mais para entregar em casa, né? Eu estava até pregando esses dias e o pessoal achou engraçado, mas é porque eu citei o caso de uma pessoa que comprou uma televisão, essas smarts e tal, essas TVs mais finas, e aí, se deixassem entregar, ela ganharia instalação grátis, né, e tal, e ela, não pode deixar que eu mesmo vou instalar. E eu fui na casa dessa pessoa e a TV tava muito, mas não tava pouco torta, não, tava muito torta. E eu perguntei, meu Deus do céu, mas por que ficou? Aí ela me contou a história. Não, é porque eu não aguentei esperar. Então eu acho que a facilidade que hoje a gente encontra de uma resposta imediata vai gerando uma ansiedade e a gente vai colocando isso em todas as nossas frentes. A gente coloca isso no altar. A gente vai para Deus orando e exigindo de Deus uma resposta imediata, quando Ele é Senhor do tempo, Ele tem, né, hora para tudo. Eu acho que o mais importante, e aí eu vou bater nessa tecla, a nível de esclarecimento para quem está em casa, é o desenvolvimento do exercício, né? Igual malhar, né? Todo mundo quer ter um corpo sarado, mas para ter um corpo sarado, o cara tem que se exercitar. Não adianta esses negócios de toma um choque, esses... Comprar um aparelho que malha por você. Isso foi comprovado, entendeu? Toma um remédio, toma isso, toma aquilo. O que faz a diferença mesmo é aquela caminhada. Outro dia eu estava vendo um médico dizendo que até você jogar um futebol por semana é ruim. Tem gente que, não, eu jogo um futebol uma vez por semana. Não, é pouco. Você tem que ter um exercício quase diário. Rotina. Tem que ter uma rotina. E aqui o texto é muito claro. Você vê que logo depois que Deus fala sobre ações de graças, né, que Paulo fala em Filipenses, sobre o exercício das ações de graças, do reconhecimento daquilo que Deus faz na nossa vida, uma promessa é liberada. E aí tem gente que está ansiosa para saber a cura da ansiedade,
está no verso 7 do capítulo 4 de Filipenses, porque a promessa aí é a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mas como é que eu consigo essa paz? Desenvolvendo gratidão, entendendo que Deus está perto de mim, né? É exercício. Isso é interessante, nós estávamos até conversando lá fora sobre essa geração do tudo tem que ser para ontem, e Jesus ele dá uma lição interessante lá em Mateus 6, quando ele vai falar sobre ansiedade. Foi assim um dos temas mais longos que Jesus aborda dentro do Sermão da Montanha, quando ele começa a falar: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao seu cuidado, que é ver de comer, beber, vestir. Aí de repente Jesus fala: olha as aves do céu, os lírios do campo. Jesus está falando assim: olha, desacelere, reflita mais. É um exercício, é um aprendizado do dia a dia. Eu fico imaginando quando aqui no Brasil você tiver acesso ao Wi-Fi no avião. Vai ser uma loucura, porque eu estou sempre viajando, eu vejo que pessoas, elas não conseguem conectar, elas não conseguem falar. Quando a aeronave pousa, a primeira coisa que você faz é ligar o telefone celular, e quando liga o telefone já está tocando. Às vezes você fala com alguém assim: querido, daqui a 5 minutos eu te ligo. Em 3 ele está te ligando de volta, que ele não aguenta esperar. Hoje a geração, ela não espera. Daqui a pouco você não vai ter mais campanha de 7 semanas. Aí é que é o ponto da questão de esperar. Essa incapacidade que a gente está desenvolvendo de saber esperar, ela é totalmente contrária ao que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia, inclusive, nos ensina, além de esperar, ela ensina que durante a espera, Deus está ministrando ao coração da gente. Existe um aprendizado. Se a gente não recebe antes, é porque a gente não está pronto. Então, você imagina que alguma coisa tem que ficar pronto, né? Você falou aí de alimento, de estufa e tal, você imagina uma fruta. Né? Quer dizer, hoje existe uma onda dos alimentos orgânicos e tal, para que eles possam amadurecer ou ficar prontos, enfim, naturalmente, sem uso de nenhum tipo de agrotóxico. Então, existe uma onda, entendeu, professora? Vamos experimentar isso aí, porque isso aí pode ser melhor, e com certeza será melhor para o nosso organismo do que esse monte de agrotóxico. Vamos lembrar, agrotóxico, o nome do negócio é agrotóxico. Droga, né? Tóxico. Isso não pode ser bom, entendeu? Pode não ser tão mal, mas bom, estranho não é. Mas quando você pega uma fruta, você diz: pô, vou ver lá na roça, lá tem uma frutinha, tem uma manga. Tem a diferença da manga verde, da manga madura, a fruta. Você sabe que tem um tempo de maturação para aquilo acontecer. E a ansiedade é exatamente o oposto disso. A ansiedade a fruta tem que estar pronta agora, nós não queremos esperar, então a gente perde muita coisa na ideia de que a gente está ganhando muita coisa. Na verdade, a gente perde muita coisa. Aquela coisa do apressado come cru, né? E às vezes quente, mas só come cru e frio, né? Porque não deu tempo de esquentar. É interessante observar que a ouvinte, ela até traz uma citação bíblica. Ou seja, uma pessoa que a gente pressupõe que tem um relacionamento com Deus, ou que esteja caminhando. Né? Então, chegamos à conclusão de uma série de nuances sobre a ansiedade. Né? Que caminho a seguir? Eu queria fazer menção aqui de 1 Pedro 5,7. Pegue essa ansiedade, isso que às vezes está mexendo com você, e faça dela um fator que te aproxime de Deus. Faça conhecer as suas necessidades a Deus e lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque o texto de 1 Pedro 5,7 diz assim: porque Ele é que tem cuidado de vós. Ou seja, né, a ansiedade muitas das vezes é fruto de um medo de alguma coisa vai dar errado no final. A pessoa fica ansiosa não é por querer viver logo aquilo, mas por uma insegurança de achar que vai chegar aquele momento, mas que alguma coisa vai fugir do controle, alguma coisa vai dar errado e vai sair frustrado. E é interessante que o mesmo texto de Pedro 5,7, o 8, fala assim, sede sensatos e vigilantes. Quando você lê o versículo isolado, você não consegue compreender essa ligação. O diabo anda em derredor procurando quem possa tragar. Ou seja, se a pessoa não pegar a ansiedade e lançar em Deus, daqui a pouco ela está entrando em furada. Ela não vigia. Ela está tomando decisões que ela não deveria tomar. Pressão, né? Entendeu?
E aí a ansiedade que seria normal, ela acaba se tornando uma ansiedade patológica. Eu acho que o crescimento dessa ansiedade se deve a essa falta de exercício mental, de você trabalhar a questão de que Deus está perto de você. No verso 5 de Filipenses 4, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Se Deus está perto, a gente tem que, pelo menos, tentar ser um pouco equilibrado. Ouvinte dizendo aqui no nosso Facebook, aliás, com a foto dos nossos companheiros debatedores hoje aqui, você pode conhecê-los, curtir, compartilhar e também opinar aqui na nossa página no Facebook da Rádio 93 FM. Um ouvinte dizendo: eu vivo em contentamento, dou glória a Deus por isso, diz aqui uma única ouvinte que está falando isso. O restante todo está dizendo: meu Deus, sou muito ansiosa, sou parecida com essa ouvinte, não durmo bem pensando no outro dia. Agora outro ouvinte de gente, eu não sou muito ansiosa, mas uso exatamente o que o JR falou, anoto tudo durante o dia. O ouvinte transfere para o papel a ansiedade dela. Boa. Mais gente participando com a gente também pelo nosso WhatsApp. Um ouvinte diz assim: eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu chego ao ponto de deixar de comer. Só que eu não sou ansiosa apenas para uma coisa, não. Eu sou ansiosa por tudo. Eu sofro demais, eu perco peso, não consigo ficar em casa sozinha porque a minha ansiedade não deixa. Eu acabo deixando de lado o que eu tenho que fazer na casa. Isso só não me afeta no trabalho, porque eu dependo muito do meu trabalho. Isso é interessante. Eu, antes de começar a pastorear, eu dava aula em seminários. E quando a gente ia ensinar a respeito da preparação do sermão, de homilética, tinha vários alunos que eles ficavam ansiosos quando eles não conseguiam uma inspiração para poder montar um sermão. E eles falavam para mim: professor, eu fico muito ansioso, eu não consigo formular um sermão, eu não consigo, às vezes, desenvolver, e às vezes isso me tira o sono. Eu falei: olha, você precisa fazer o seguinte exercício: a palavra é de quem? Ele, de Deus. Quem é que nos usa e nos inspira? É Deus. Você deve confiar em quem? Em Deus. Então você deve ficar tranquilo, porque aquele que nos chama nos garante, e a palavra não é sua, o convencimento não é seu, é do Espírito Santo. Vou perguntar uma coisa ao senhor, pastor Marcos, já nessa área especificamente aí, a partir dessa sua experiência, mas aplicando isso a outras coisas. Tem gente que deixa pra véspera, não tem não? Tem. Não tem? Tem. O cara que tá buscando a inspiração nos embalos de sábado à noite. Hein? Pro domingo de manhã, o cara entregar a mensagem. Não tem não? Exato, tem. E assim, e na minha denominação, eu posso dizer porque eu sou do meio, não tenho sofrido nenhum tipo de problema. Você ouvia muito dizer assim: Deus dá na hora. Eu não estudo e não preparo, tudo bem, mas eu creio que o mesmo Deus que dá na hora, ele pode me dar um dia, 2, 3, uma semana, 15 dias, eu posso amadurecer essa palavra, eu posso conversar com outros amigos também que pregam, eu posso amadurecer a palavra. Por quê? Porque são detalhes, e você ministrar a palavra de Deus, falar da Bíblia, não é fácil. Tem que fazer com zelo, né? Mas isso vale para tudo, vale para costureira que tem que entregar o vestido para aquela menina que vai na festa no sábado. Então, ela precisa entregar quando? Vale para cozinheira que prepara aquele bolo, que vende o bolo, vale para o músico que tem que ensaiar, que tem que se organizar, vale para quem vai oferecer uma palestra, vai oferecer um treinamento, um curso. Quer dizer, ninguém pode fazer nada na véspera. Exatamente. Se fizer na véspera, vai dar um bololô, minha filha, vai ser uma encrenca aquele negócio de véspera aí. A gente já sabe quem é que morre na véspera, né? Mas a gente tem que ter cuidado com isso. O ouvinte dizendo: eu fico ansiosa para fazer a obra do Senhor, para evangelizar, e às vezes eu não tenho oportunidade, fico vendo pessoas que têm oportunidade e não fazem nada. Eu sou tão ansiosa que minha boca enche d'água. Ô, doutor, o que é isso? Minha boca enche d'água, já foi até o médico para aprender a controlar. É errado se sentir assim com as coisas do Senhor? Pergunta ela. A boca enche d'água, os pastores falam sobre a obra do Senhor. Vai lá. Então, quando a gente está falando de fatores externos, genética, a gente também tem um condicionamento familiar que a gente repete, não é? Então, assim, é por isso que a gente está falando aqui também que cada caso é um caso, não é? Existem famílias que são mais ansiosas, elas passam isso para os filhos e o filho vai ser ansioso, não é? Você vê às vezes você vê pessoas balançando a perna para poder, né, essa ansiedade ir embora de alguma forma. Então, assim, é um sintoma. Encher a boca d'água. A boca d'água é uma forma de defesa. Agitar a perna também? Agitar a perna também. Isso aí, eu vejo muitos pastores, por exemplo, no púlpito. Mas não é ritmo, não? Não é o ritmo, não, do cântico? Mesmo. É uma forma de se defender, de
Áurea, ó, balançando a perna, ó, vencendo, ó. Agora, uma coisa interessante, o pastor Marcos, né? Samuel, desculpa, falou, Marcos. Falou é a gratidão. O Marcos é o de cá. Não, Marcos, Luiz e Samuel. Repita. Marcos, Luiz, não faz comigo, não. É o exercício. Saber o nome da fica mulher, tranquilo. Não, então, a gratidão, né? Até quando a Bíblia diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, quando você coloca, né, na sua mente, no seu coração, aquilo que já deu certo na sua vida, entendeu? Claro que com as devidas proporções. Eu vou dar uma palestra, eu vou pregar, eu tenho que me preparar, né? Tudo com Deus gosta que você faça as coisas com zelo, não é? Mas quando você traz a memória, você fica mais grato. Você fica mais tranquilo. Fala, nossa, até aqui me ajudou o Senhor. Deus tem feito tanto na minha vida. Quando você começa a trazer isso para sua mente, para o seu coração, você começa a relaxar, fala assim, nossa... É o retrospecto, né? Igual usa a expressão se ele retrospecto. lá atrás me ajudou, ele há de me ajudar. Essa questão de Lamentações 3, né, que ela está citando, se você for ler o capítulo 3 de Lamentações, ele é aterrorizante, porque você vê um profeta falando algo assim, sofrendo e, meu Deus do céu, se você ler Lamentações 3, você diz, não quero ser profeta não, para sofrer isso aí, e lá na frente ele vai dizer, mas eu quero trazer a memória que pode me dar esperança, e logo depois ele diz, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã sobre a minha vida, são a causa de não sermos consumidos. Quer dizer, a mudança dele é radical a partir da lembrança, a partir da gratidão, a partir desse retrospecto, do exercício mental mesmo. O próprio Paulo que fala lá, né? Sei viver bem em qualquer situação. Ele diz, aprendi a viver contente, né? Aprendi a espera. Os pastores estão a caminhar, né? E pastor Samuel, você observa essa atitude de Paulo quando ele fala aprendi. Imagina o trauma para quem passou a sua vida inteira viajando, desbravando terras. De repente ele está num momento de prisão. Paulo mostra para nós aqui que o ambiente ele não pode influenciar o nosso relacionamento com Deus. Quando ele fala que ele aprendeu, foi um processo de adaptação à vida dele. Olha, muito lindo isso. Ele colocou muito bem. Um dos fatores de risco é isso. Por exemplo, crianças que foram abusadas, crianças que sofreram qualquer tipo de trauma, a pessoa que passou por uma doença crônica, isso pode trazer ansiedade se, por exemplo, ela vivencia qualquer tipo de situação que provavelmente pode trazê-la de volta a essa situação. Isso causa ansiedade. Olha que ouvinte aqui ligando pra gente, dando a sua opinião, diz assim, eu concordo com o pastor Marcos. Antigamente esperava 30 dias por uma carta dos parentes da Paraíba. Isso aí. Hoje, com a internet, a resposta é instantânea e quando ela não vem, ficamos muito ansiosos. Muito ansiosos. Esse sistema, essa velocidade, ele está nos adoecendo. Faltou o ouvinte botar assim, leia logo, JR. É verdade. Não, Luciana, se eu não leio aqui, mas ele não leu. Ataque epilético. Gente, pelo amor de Deus. Calma, ouvinte. Há um ano atrás, minha esposa me deu uma carta pra eu postar, pra mandar pra uma amiga dela lá no interior de Minas. Eu falei, meu amor, uma carta? Mas parece que mas não depois, existe mais. exatamente, mas quando você começa a refletir, aí você olha a letra, aí você assim. Apresente para as crianças, selo. As crianças não sabem o que é selo. Caneta tinteira. Entendeu? Apresenta. O que é isso aqui? É selo? Para que serve? Aí, são histórias muito interessantes, né? Uma de nossos ouvintes diz o seguinte, gente, eu estou e sou extremamente ansiosa e ela apresenta os motivos. Vamos observar aqui. Pelo motivo de já ter 32 anos, eu não fiz nada da minha vida, diz ela. E aí ela diz o que é o nada, né? Não me casei, não tive filhos e não tenho namorado. Não fiz faculdade e morro de ansiedade porque o tempo está passando e eu só trabalho e não tenho tempo para mais nada. Isso está me matando de ansiedade, diz aqui a nossa querida ouvinte, está nos acompanhando exatamente agora e vocês podem trazer uma palavra direta para ela. É interessante, me permitam, é interessante, nós temos de analisar o que ela anda fazendo com o tempo dela. Trabalho. Mas qual é a qualidade
Qual é o foco? O senhor está deixando ela mais ansiosa. Eu acho que Tá deixando 32 mais anos ansiosa. ela ainda tem capacidade de retomar. Minha irmã, o seu trabalho, tenha prazer no trabalho que você faz, no que você está produzindo, né? Tenha alegria e peça a orientação do Senhor para o teu caminho, porque às vezes um vai fazer faculdade, mas de repente não vai ser a sua história. Ou um vai casar e de repente não vai ser a sua história e você vai ser bênção na vida de pessoas, às vezes até orando dentro da sua casa. Agora, pastora, quer dizer, doutora, eu entendo que pode estar faltando, às vezes, nessa ouvinte, ela pode estar tendo o medo de tomar uma decisão. Porque não tem como você tomar uma decisão e ficar bem em todas as áreas. Você sempre ganha de um lado e você perde do outro. E decisões implicam perdas. Você vai trabalhar durante o dia e estudar à noite. Obviamente que você não vai conseguir sair, passear, se divertir tanto quanto aqueles que não estudam ou que não trabalham, mas você precisa decidir na vida, são decisões, você precisa aprender, como tem um livro de Augusto Cury que fala, seja líder de si mesmo, você precisa aprender a liderar a sua vida, você não pode ter medo de tomar decisões. Mas uma pessoa quando está assim, ela não precisa ser, por exemplo, a gente usa muito hoje o termo coach, né? Quer dizer, aquele treinador, aquele orientador, às vezes a pessoa está num bololô desse aí, ela precisa de alguém que tá fora para dizer para ela assim, peraí, filho, você tem quantos aninhos? 32, tá nova, né? Fazendo o fim do mundo, a Rede Globo foi começada, foi inaugurada, iniciada por um homem aos 60 anos, entendeu? Aos 60 anos, ele estava sonhando com a possibilidade de uma rede nacional de televisão e viu isso e muitas outras coisas, ou seja, essa questão do tempo, ela é extremamente relativa e é perigosa quando a gente analisa assim, tenho 32 e não tem mais nada, tá trabalhando, pô, que bênção, claro. Tem gente acompanhando a gente agora, tá desempregado, um ouvinte aqui colocou, como não ficar ansioso em meio ao desemprego? Então, seu problema é o sonho de muita gente, não namora, aí é uma outra coisa, né Marluz? Porque Exato. ela pode, né? Porque se trabalha, tem algum tempinho aí para poder conhecer alguém. Então, a gente já fala que a cobrança vem da mulher, né, também. A mulher já com 32 anos, onde o relógio biológico dela já corre para uma gravidez, a mulher ela já se sente cobrada pela sociedade para que essa se mulher também, e essa família também que cobre. Por isso que eu já deixei bem claro assim, ela precisa às vezes de uma pessoa até para poder dar um empurrãozinho, uma orientação. A boa notícia é que ela escreve para cá, né? Ou manda e-mail, escreve é ótimo, né? Para cá. E isso é um bom sinal de boa autoestima, porque ela falou assim, não, eu quero ajuda sim, WhatsApp, e eu tô achando, eu tô achando interessante que eu posso sair desse lugar onde eu me acho estacionada. Paciência. É preciso ter um plano, né? Estabelecer um plano. Você quer o quê? Eu quero namorar. Ok, já estabeleceu um plano. Agora tem que ver quem, né? Ver as possibilidades aí. Cuidado que num momento de ansiedade para fazer escolhas erradas. Já disseram isso aqui. A pessoa vai lá, faz uma escolha errada, depois... E não pode paralisar nessa ansiedade, entendeu? Então eu estou ansioso para fazer muitas coisas. Você não vai fazer muitas coisas. Você tem um exercício, você vai fazer uma coisa de cada vez, no seu tempo, né? E aí você entender que o meio... Né, que nós vivemos, foi pontuado aqui em algumas situações e se enquadra em algumas coisas que ela pontuou, né? Às vezes a pessoa acaba sendo pressionado. Ela começa a olhar em redor, pô, eu tô com 32 anos. De repente, as pessoas com quem ela conviveu se casaram. Hoje nós temos um problema na sociedade, né? Que são as meninas que acabam criando um relacionamento, digamos assim, não vou nem entrar no mérito casamento, não, muito rápido, né? As meninas ainda nem cresceram direito, já estão se casando, já estão sendo mães. Então ela começa a olhar, de repente, uma série de fatores e ela começa a achar que ela está fora do contexto, quando na verdade, né, ela está seguindo a sua vida. Uma coisa que eu sempre falo para a pessoa é o seguinte, ó, para baixar a ansiedade, para você ter uma boa autoestima, tal, não se compare. Não se compare nunca. Se comparando ao ministério do outro, se comparando porque o outro tem o carro, se comparando porque a família da outra, pai e mãe, são casados e o meu não. Então pare de se comparar. Deus fez você uma pessoa única, uma pessoa especial para a glória dele, né? Muito bem, aqui um ouvinte dizendo, olha, meu filho de 8 anos anda ansioso quando não está jogando no celular. Ele fica puxando os dedos. Já perguntei o motivo da ansiedade, ele diz que fica esperando o sábado para poder jogar. Será que devo levá-lo ao psicólogo?
ou deixá-lo jogando a semana toda. Ele nem o dever da escola faz quando está com o celular, conta aqui a mãe de um adulto de 8 anos. Pois é, óbvio que ele precisa de atenção, né? A mãe que permite de uma atenção especial. O menino precisa de uma atenção especial, de um psicólogo, naturalmente, se está causando esse tipo de prejuízo que ele não está funcionando em outra área, né? No dever de casa e tal. Isso é um fenômeno. Ela que adotou a regra, né, Malu? Só joga sábado. É uma regra boa. A criança, ela precisa... Pode não funcionar, mas é uma regra boa. A criança, ela precisa sair de frente da tela. Antigamente era a tela da televisão, né? Hoje é o computadorzinho, é o tablet, essas coisas todas. Então ela tem que nadar, ela tem que correr no parquinho. Só que as mães também estão muito aceleradas. Então elas, para que a criança não dê trabalho, ela entrega um computador, ela entrega para ela não fazer barulho, para ela não atrapalhar a vida do casal, a vida da família. Não é? A minha orientação é que leve sim, mas que mude os hábitos da família imediatamente. Leve ao psicólogo, que é sempre bom para poder orientar. Se esse programa não fosse jogar aos sábados, ou seja, ele fica ansioso porque não, sábado é o dia que eu vou jogar. Criança tem que ter limite, pastor, para tudo, não é? Ela tem que ter hora para, ela tem que ter disciplina para tomar banho, para comer. Dá o tablet, vamos jogar bola, mas uma outra programação. Por quê? Porque já fica condicionado. Eu vou chegar no sábado, eu tô ansioso porque todo sábado é o dia de eu jogar no celular. Né? Não significa que tem que ser eu jogar no celular, como foi pontuado aqui. Se tá extremo, tem que procurar ajuda. Assim. Ouvinte dizendo, desde criança sou muito ansioso e sofro com insônias. A situação é tão extrema que me trato com Rivotril e remédios para dormir. Sou cristão e peço sempre a Deus para me ajudar. Na opinião dos debatedores, o que eu devo fazer? Diz um ouvinte que ligou pra gente. Na verdade, antes desse e-mail que, né, da mãe e tal, a gente estava falando da outra que estava muito ansiosa porque trabalha demais. E aí me veio uma resposta na mente. E aí, de cara, me pareceu que eu estava espiritualizando demais. Mas, na verdade, somos pastores, nós cremos em Deus e nós precisamos entender que Ele está acima de todas as coisas, né? Eu vou voltar para Filipenses, até porque a gente roda e volta para Filipenses, porque foi o texto escolhido pela nossa ouvinte. Filipenses 4, ela escolheu o verso 6, mas no verso 7 diz da paz de Deus, e no verso 8 nos dá o mapa da mina, né? Nos dá a receita do bolo. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essa questão de você tratar a tua mente, né, colocando dentro dela as coisas de Deus, palavras de Deus, né? O cara perde tempo ouvindo e vendo tanta coisa que não agrega valor, que não acrescenta em nada, né? E você lê mais a Bíblia, ou você ouvir canções, você tem rádios hoje, a gente tem acesso, né? Mas perto da minha casa não pega a rádio, mas pô, você consegue pegar pela internet, né? Tem o YouTube com vários videoclipes, com experiências, com histórias, mensagens, pregações. O grande problema é que, assim, enquanto criança, e a gente estava falando das crianças agora há pouco, né? A responsabilidade é dos pais, né? A criança é inocente, coitada. Então, a responsabilidade dos pais, e a gente, como pastores, a gente tem que falar para os pais. Vocês precisam dar limite para os seus filhos, como o pastor citou aqui, muda de vez em quando a programação. Ontem a gente foi tirar foto para o novo CD do ministério e a gente foi lá para Além Paraíba, um lugar, assim, no interiorzão mesmo, né? E aí nada de celular, nenhuma operadora funcionava, né? E quando também a gente... tá para além, né? Além, foi além da Paraíba. Então, assim, nada funcionava. Quando a gente estava voltando, chegando em Teresópolis, o celular voltou. E aí um monte de mensagem no meu WhatsApp. E entre essas muitas mensagens, tinha umas 5 do meu filho de 8 anos. E todas elas assim, tá vindo? Vocês estão chegando? Aí eu não respondi a ele. Eu fiz esse exercício de deixar ele sem uma resposta, porque não é sempre que ele vai alcançar essa resposta imediata. Então, em relação aos pais, né, ou às crianças, a responsabilidade dos pais. Agora, em relação aos adultos, gente, vamos para Deus, vamos para a Bíblia, né? Até essa questão da genética, que também já foi dita aqui, Deus é poderoso para quebrar isso também, porque em João capítulo 8, verso 58, ele fala para o povo judeu: antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, antes do meu pai, antes da minha mãe, antes do berço onde eu nasci, antes da minha educação, das oportunidades que eu tive na vida, é o Senhor. Então, quando a gente tem um pouquinho
pouquinho de mentalidade, a gente corre para Deus. Outro ouvinte aqui no WhatsApp dizendo, falando sobre a ansiedade, eu há alguns anos não conseguia me controlar em questão da comida. E quando eu estava já chegando aos 100 quilos, diz uma ouvinte, eu decidi emagrecer, mas eu não queria com remédio, e sim através da alimentação. Então eu fui ao médico que mudou toda a minha alimentação, e quando eu olhei era muito pouco a comida, né? Era muito pouco para eu comer. Aí eu cheguei em casa, eu fui pro quarto e orei, pedindo a Deus ajuda, e graças a Deus eu consegui. E quando eu me sinto ansiosa, ao invés de comer, eu oro e peço a Deus para repreender a vontade de comer, a gula, né? E me ajude a me controlar. Já emagreci 25 quilos, conta a nossa ouvinte. Graças a Deus não foi vaidade, sim necessidade, mas mostrou a atitude dela. É isso aí. Precisa entender que Deus, ele sempre tem um controle de tudo. O Salmo 127, quero trazer também a memória, fala: se o Senhor não edificar a casa, é em vão. As pessoas ficam querendo ter o controle de tudo da sua vida. Não, porque eu perco meu sono, não, porque amanhã, porque vai ser assim, porque eu vou ter esse resultado, vou ter isso. Querido, aprenda a confiar em Deus. Aprenda a colocar o seu coração em Deus e acreditar. Amém. Que pode estar aos 47 do segundo tempo, pode estar no último momento, mas Deus, ele tem o controle, ele tem a palavra final. É ele quem determina a tua vitória, a tua virada, a tua bênção, o milagre que você precisa. Coloque o seu coração em Deus. Já estava falando de um ouvinte aí que estava se medicando, né, com Rivotril. Então, é importante a gente colocar que se a pessoa tiver necessidade, ou seja, ela paralisou, ela não está conseguindo mais dormir, ela já entrou nessa, que a gente chama de TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizado, ela precisa de medicamento, sim. Senão ela não vai funcionar dessa forma. É claro que se tem um modismo de todo mundo agora, e como a gente já colocou aqui, a pressa, né? Tem pessoas que chegam no consultório, elas querem a solução em 2 sessões, e ela tem vários fatores que estão influenciando. Tem 30 anos de problema, aí quer 2 sessões. Então é como se pegasse um saquinho de pó e diluísse. É o que faz às vezes esses medicamentos como o Rivotril, que ele abaixa a ansiedade, né? Então as pessoas estão se medicando também demais. Isso precisa ter cuidado, porque um medicamento que vai mexer no teu neurotransmissor ali, organizar, vamos dizer assim, neurologicamente você, ele tem um tempo, olha só, até o medicamento ele tem um tempo para organizar esse cérebro, aí 2 meses, que às vezes a pessoa, tomei o remédio, não adiantou nada, ela quer tomar em um dia e já ficar boa. Não é assim, entendeu? Ele tem um tempo para poder assimilar dentro do teu organismo. Se você não se deu com esse remédio, vai com outro, sempre com orientação médica, de um neurologista ou um psiquiatra, esse ponto mais é fundamental, especificamente. Porque tem gente que pega remédio emprestado. E pega o faixa preta. Vamos lembrar que o faixa preta é pra te derrubar, ué. O faixa preta, hein? O faixa preta, o que faz? E a pessoa acha que o faixa preta ali é amigão. A faixa preta vai devagar com faixa preta. Olha, a coisa é tão séria com os medicamentos que existem pessoas que elas tomam o medicamento para tirar a ansiedade, não é? E aí elas começam a dormir demais, elas começam a não funcionar tão, porque vão ficando mais lentas. Claro, ele mexe com você. E aí ela começa a tomar o tal do Prozac, que é o ciclamato de fluoxetina, que ele te coloca para cima. Então faz um pouquinho de bagunça. É como o JR falou, né? Agrotóxico, né? Todo medicamento, até um remédio para dor de cabeça que a gente toma, para cólica. Onde que a gente compra? Na farmácia. Não, como é que é o outro nome? Desculpa. Drogaria, exatamente, na drogaria, né? Muito bem, aqui outro ouvinte, claro, tem que tomar remédio, todo mundo tem que tomar remédio. Mas é bom esclarecer, mas o remédio é sob prescrição médica, orientação médica. E aguardar o efeito, né? Esse é que é o drama aqui, um ouvinte também no WhatsApp: minha filha tem 3 anos e já não sabe esperar. Ela diz que esperar é ruim. Ouve, a quem puxou essa menina, hein? Porque a gente tem que olhar pro lado, né, doutora? Porque às vezes a comunidade ali pode influenciar no comportamento, pode. Mas isso é uma característica natural da criança, né? A criança naturalmente ela não sabe esperar, porque ela dependendo da idade, ela tá naquela idade egocêntrica, quer dizer, o mundo gira muito em torno dela, mas isso passa também. É igual a criança que morde. Ego, né?
É criança que morde, é outra, que a mãe fica desesperada. Essa fase também passa. Vai passar. Agora, claro que com uma boa orientação, um bom modelo familiar, né, para ter uma qualidade de vida é importante. Então, nós observamos aqui muitas palavras importantes sobre este assunto que envolve ansiedade. É uma complicação dos nossos dias, mas ela sempre existiu. Você vê que nos dias de Jesus, ele falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, Paulo falou sobre isso. Então é uma questão da natureza humana. Não se pode dizer, não, isso é uma questão do século XXI, isso é uma questão de todos os séculos, isso é uma questão da nossa humanidade. Nós temos dificuldades com esse assunto. E aí, em todo lugar que a Bíblia fala sobre esse tópico, ela nos leva a Deus. Até no texto de Mateus 6, vai dizer, os gentios é que ficam inquietos assim. O gentio é aquele que não considerava a existência de Deus. O gentio não confiava em Deus. O gentio não descansava em Deus. Nós não somos como os gentios neste aspecto, né? Nós somos como aqueles que descansam, que confiam, que reconhecem a existência de Deus. Então, por conta disso tudo, nós precisamos aplicar isso à nossa vida, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor e pedir a Ele que nos ajude. Assumir que é ansioso já ajuda, mas não resolve. Nós precisamos caminhar um pouco mais. Em alguns casos é fundamental uma orientação médica, uma orientação psicológica. Busque ajuda. Em outros casos é uma orientação pastoral, é uma questão até espiritual que nós podemos desenvolver e aplicar às nossas vidas, de tal sorte que nós precisamos lembrar sempre que, apesar de todas as lutas e batalhas que nós enfrentamos na nossa vida, o Senhor sempre é o vitorioso. Então, em homenagem àqueles que batem o pezinho durante o culto, vencendo vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breves reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. A batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Pesquisa 93. E você costuma viver em contentamento ou é alguém que sempre está insatisfeito com as coisas? 63% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que vivem em contentamento. 64% deles aí no nosso site também. E uma ouvinte no nosso WhatsApp encerra dizendo que a ansiedade é tão grande, que se você manda uma mensagem pelo WhatsApp, a pessoa visualiza e não responde, dá briga. Olha aí. Estamos juntos no Debate 93. Tem gente que ainda diz assim, eu sei que você tá lendo. Eu sei que você tá lendo. Um controle geral. Oh, meu Deus do céu. Bom, ouvinte aqui dizendo, há momentos em nossas vidas que precisamos mais do que tudo ouvir a voz de Deus. Compartilha aqui o nosso ouvinte. Ele acrescenta aqui, olha, como reconhecer a voz do Senhor? Há pessoas que têm essa dúvida, né? Como não identificar que a voz é humana, né?
e essa é uma voz divina, Deus está falando com ele ou com ela, como saber se realmente é ele quem fala e não nós mesmos? Sei que o coração é enganoso e temo ser ludibriado pelos meus sentimentos, enganado, né? De que forma ele fala? Qual o caminho para chegar a uma escuta íntima e contínua da voz do Senhor? Em Hebreus 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O que significa exatamente esse texto? E se eu ouvir a voz do Pai, mas não obedecer? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Samuel Silva, muito obrigado, querido. Forte abraço em todos, Deus abençoe sempre e, por gentileza, deixe aí o contato para que o nosso ouvinte possa procurar aí o ministério, para que cante, pregue nessas igrejas maravilhosas que temos país e mundo afora. Bem, eu que agradeço o carinho de sempre. Quero hoje mandar um beijo para minha esposa, pastora Denise Gonçalves, está em casa me ouvindo. Estou ansioso para chegar em casa e revê-la. Eu sempre venho aqui, sempre mando beijo para um monte de gente, não mando beijo para ela, e hoje eu estou mandando um beijinho para ela, né, para todo mundo da Nova Jerusalém. Bem, se você quiser entrar em contato com a gente, é só ligar lá para o nosso escritório, 2228-7593, 2228-7593, ou então você pode mandar um e-mail pra gente, é meio grande, mas é fácil de decorar, é contato ministério Nova Jerusalém @gmail.com. Vai ser uma bênção estar pregando, cantando na tua igreja. Deus abençoe a todos. Amém, meu irmão. Muito obrigado, doutora Marlu Cineri. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu quero mandar um abraço grande para o pastor Marcelo Farias, lá da Igreja Batista Central Redentor. A gente esteve lá no encontro de casais. Para o casal Leandro e Edilene, né? E aqueles casais maravilhosos. A gente, às vezes, eles pensam que a gente que vai abençoar a vida deles, eles que são um grande presente para nossa vida, né? E a Lúcia Esperança tá pedindo para você mandar um beijo para ela. Ela é mãe do nosso seminarista Guilherme, viu, JR? Ela é fã do programa. A Lúcia é um doce de pessoa. Lúcia, obrigado, querida, que Deus te abençoe muito, cada vez mais. É uma audiência mais do que qualificada, mas ainda mais que é mãe de seminarista. Já isso viu, é uma, né, santa. A gente chama ela de Lúcia. Ela é uma benção. Um beijo, Lucinha. Um doce de pessoa. Guilherme tá indo muito bem, graças a Deus. O pastor Marcos Ebenezer, obrigado, querido. Forte abraço. Muito obrigado. Deixo um abraço a todos aqui, amados amigos debatedores. Eu quero deixar um abraço para minha esposa Michele, meus filhos Ana Luísa e Miguel, para toda a congregação do Vegas 712, pro meu amigo vizinho Leonardo Cordeiro, que tá nos ouvindo. Ele disse que estava ansioso, muito ansioso, e aprendeu muito nesse debate desse dia aqui, pro pastor Max Cassim e pra nossa prima lá Marília, serva de Deus. E a mamãe? E minha mãe, irmã pequena, não posso esquecer dela, missionária irmã pequena. Nossa irmã pequena, isso é uma bênção. Bênção de Deus. Graças a Deus, um beijo pra ela. Muito obrigado, amém. Pastor Luiz Suete. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, deixar aqui um convite. Dia 31 de outubro, nós teremos a Marcha para Jesus em São João de Meriti, com a ministração do apóstolo Ezequiel Teixeira, a participação musical do Ministério Sarando a Terra Ferida, em frente à Praça da Prefeitura, a partir das 18 horas, Marcha para Jesus Meriti. E devido a esse evento, teremos um encontro de pastores e líderes, segunda-feira, no restaurante Marina, em São Mateus. Haverá um rodízio de caldos. Estaremos organizando a Marcha para Jesus na cidade. Melhor estratégia que eu já ouvi Marina, recentemente para reunir pastores. 19 horas, ali ao lado do cartório. Vai ter caldo, mas vai ter alguma outra coisinha para quem não gosta de caldo? Tem, né? Tem, né? Quando você falou rodízio, eu não pensei em carne, eu pensei em pizza. Então, quando eu vontade de comer pizza, você falou, vai ter um rodízio. Eu falei assim, vai ser pizza. E, curiosamente, o nome do pastor proprietário do restaurante é Marco Faria. Olha aí. Coincidentemente, em São Mateus, ao lado do cartório. Muito bem. Em São Mateus, às 19. Tá dada a palavra sobre esse assunto. Quero agradecer a você, ouvinte amado, pela sua companhia, pela sua participação, pela sua sintonia aqui no nosso Debate 93. Vamos orar juntos. Temos feito diariamente parte da campanha #Eu Amo o Brasil, #Eu Oro pelo Brasil, e hoje nós vamos apresentar aqui, orando com o pastor Marcos, a respeito das questões que envolvem trânsito. Tem muita gente ansiosa no trânsito, gente nervosa, gente violenta, vou quebrar, vou bater,
gente que sai com aquele taco de beisebol. Não tem beisebol, o cara não joga beisebol em lugar nenhum, mas tem um taco de beisebol dentro do carro para que em caso de isso aí pode gerar uma série de dificuldades que nós já vimos. Vamos orar para que Deus pacifique o coração daqueles que estão no trânsito. Atenção, pessoal, de ligar o celular no trânsito, pelo amor de Deus, dirija com cuidado, com serenidade. Tem gente que não apenas está usando o celular, mas está respondendo o WhatsApp, está atualizando página nas outras redes. Jesus toma conta. Vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pela igreja, como temos feito todos os dias, clamando ao Senhor pelo tema do programa de hoje também. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Deus. Eu quero Te agradecer por esse debate edificante, Senhor, e que nós possamos, Pai, entregar todas as nossas ansiedades aos Teus pés, diante do altar. Pai, eu quero Te apresentar cada filho Teu, Senhor, cada pessoa que está nesse trânsito, nesse momento nos ouvindo. Senhor, que possamos ser agentes de paz, que possamos levar, Senhor amado, o equilíbrio, Senhor, a tranquilidade para aqueles que estão ao nosso redor. Te peço, Pai, visita os enfermos, que Tu esteja, Senhor amado, consolando os enlutados, Pai. Abençoa o nosso país. A Tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós apresentamos todas essas causas a Ti, crendo na Tua ação. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.